Dá início então a esse painel que trata de um assunto tão bonito quanto delicado, e eu diria também para vocês um assunto que não é fácil, principalmente porque costuma ferir suscetibilidades. É um tema delicado pela importância das tradições religiosas na nossa formação, e quase sempre as ideias que nós temos do mestre são ideias que foram ao longo do tempo sendo adaptadas às diversas circunstâncias e necessidades do poder da igreja. E a cultura naturalmente vem absorvendo suas ideias, seus ensinamentos de uma maneira compatível com a capacidade de entendimento, ou mesmo muitas vezes de uma forma totalmente deformada. É uma pena que as coisas são assim, mas enfim, as coisas caminham dessa maneira mesmo. Haverá sempre a oportunidade de se resgatar aquilo que foi perdido, e isso é o que é importante. A primeira vez que eu tratei desse tema foi um convite de uma pessoa que estava no auditório. Gonzaga, por que você não conta pra gente o que os espaciais dizem a propósito de Jesus? Aí na hora eu espontaneamente topei a parada. Depois que fui para casa e pensei, fiquei assustado. Meu Deus do céu, que responsabilidade, né? Até porque naquela época eu tinha recebido ainda talvez uns 2/3 do material que eu tenho hoje sobre ele, mas tudo muito disperso e ainda muito difícil, de difícil entendimento. Eu não havia na época compreendido ainda a fraternidade branca, como os espaciais a veio, para que eu pudesse ter uma noção mais completa do mestre e da história dele. Mas aí, casualmente, eu estava no Vale do Amanhecer, conversando com tia Neiva, e ele falou: você tem um assunto importante para perguntar hoje. Aí eu falei assim: eu juro para a senhora que eu não tenho nenhum assunto importante. Ele disse: tem. Aí eu fiquei pensando, me lembrei da minha preocupação. Olha, eu vou dar uma palestra sobre Jesus. Aí quando eu estava falando isso, ela incorpora uma entidade muito engraçada, que costumava, vez por outra, conversar comigo. E isso na casa onde ela morava, no Vale do Amanhecer. Alguém aqui não ouviu falar de tia Neiva? Tia Neiva é a criadora, né, do Vale do Amanhecer, uma comunidade mística próxima a Brasília, grudado com o Planaltino. Aí essa entidade começa a conversar comigo, e aí eu me lembrei da minha preocupação e falei: olha, eu estou assim meio preocupado, porque eu, meio sem querer, falei que ia dar uma palestra sobre Jesus, né? E isso me deixou um pouco preocupado. Eu não sei se eu tenho condições, porque eu posso interpretar mal o material que eu tenho, isso é delicado, perigoso. Aí a entidade começa a rir. Aí eu fiquei mais curioso ainda: será que ela estava rindo? Eu disse: olha, meu filho, as coisas estão tão mal por aí, dizem tanta bobagem a respeito dele, mesmo que você erre um pouquinho, não faz mal. É melhor que você erre um pouco do que ficar calado. Você vê como que as coisas são, né? Mas, então isso me animou de alguma forma a começar a trabalhar o tema. E é o que a gente vai fazer hoje. Procurando dividir o assunto em 2 grandes blocos. Um bloco que nós vamos tratar mais da origem, da identidade de Jesus, né, e como ele que se envolve com a problemática terrestre. As profundas diferenças entre o Cristo e Jesus, que muito pouca gente entende realmente. E depois, no segundo bloco, que nós daremos em dezembro, nós pretendemos falar sobre aspectos ocultos da missão dele e o retorno dele. Então nós vamos tentar fazer essa divisão, porque primeiro porque eu quero que vocês perguntem o máximo, enfim, o que interessar perguntar, e a gente tenha tempo para esclarecer todos os aspectos. Nós vamos mexer em coisas nossas muito antigas, em conceitos muito enraizados. Então é importante que vocês todos prestem bastante atenção, para que no fim a gente possa sair daqui com um bom resultado, né? Bom, eu não vou me basear apenas em material recebido dos espaciais que trabalham comigo. Eu tenho algumas outras referências também, basicamente buscadas na teosofia. Mas assim mesmo, o que eu pego da teosofia é apenas aquilo que me faltou entender no meu material. Eu procuro ser fiel àquilo que eu mesmo canalizo, porque eu sei o quanto é delicado esse tipo de coisa de você aceitar canalizações de terceiros.
importante é cada um de vocês também vão pegar esse material e vão lá para dentro na busca de identificar dentro de vocês os conteúdos relativos ao tema, para que vocês não acreditem em mim, isto é, apenas tenham uma informação para trabalhar dentro de vocês na busca de uma verdade mais acessível ou mais adequada ao entendimento de vocês. Porque nós todos, gente, estamos no mesmo barco. A pergunta que se levanta a propósito do mestre é uma pergunta que vale para o mundo inteiro, vale para todos nós. Os espaciais têm uma visão profundamente diferente de espiritualidade, dos mestres, da fraternidade e do mestre Jesus, naturalmente. E nós temos uma visão muito religiosa, e isso dificulta o nosso entendimento. Agora, o que é interessante é que o respeito que eles devem ao mestre é muitas vezes mais profunda que o respeito que nós temos por ele, em que pese nós temos dele uma visão religiosa. Isso é o que eu acho contraditório. Nós achamos, o mundo cristão o considera filho unigênito ou primogênito de Deus, o próprio Deus na terra. Do ponto de vista religioso, isso tem um sentido. Do ponto de vista iniciático, esotérico, muda completamente esse sentido. E a gente vai ter que discutir essas coisas, né? Por isso que eu digo que é um tema delicado, mas que a presença do mestre, por exemplo, quando ele está acessível a todos os comandos espaciais que estão trabalhando na Terra, é motivo de grande alegria também, vamos dizer assim, de demonstrações de grande respeito e admiração, tudo que vocês possam, menos adoração. Porque entre as criaturas humanas, essa coisa do adorar não existe entre os povos avançados. Isso é uma questão terrestre, que está relacionada, por incrível que pareça, à ideia do medo, e não propriamente da devoção. Nós adoramos o que tememos e não sabemos reconhecer. Por isso adoramos, né? Está no mistério. A nossa fé, segundo os próprios espaciais, é uma fé fortemente marcada pelo medo, ou melhor, pelo temor, e não propriamente por uma convicção de que a grande unidade de consciência que é o cosmos trabalha em uníssono e de uma maneira integrada, fazendo com que cada fato se relacione uns com os outros, e que as pessoas formem, na verdade, com todas as demais criaturas, uma grande rede de consciências. Como nós não temos esse conhecimento, esse entendimento, a nossa fé, e Jesus falava homens de pouca fé, né? Ele não queria dizer certamente capacidade de acreditar, não era, mas era uma confiança e uma certeza na unicidade de tudo. Isso é que nos falta. A nossa fé é temor, tanto é que quando ela aparece nas nossas orações e nós pedimos com grande devoção e grande fé, no fundo nós estamos tendo ali uma demonstração do medo que nós temos, né? Nós estamos pedindo, na verdade, arrego, né? Nós estamos pedindo, de alguma forma, um auxílio, alguma coisa, e não compreendemos como a lei funciona. Como a lei, essa lei aqui com L maiúsculo, essa ordem que está subjacente, que está por trás de toda a fenomenologia perceptível por nós. Então, por trás da vida, por trás dos fenômenos de consciência, por trás da realidade. Bom, nós vamos começar recapitulando muito rapidamente um conceito que é importante, muitos meus alunos já conhecem, mas é necessário para nós compreender. O primeiro entendimento que nós vamos recapitular visa fazer com que a gente perceba que nós não somos um ponto, nós não somos um indivíduo isolado de tudo, né? De que está numa trajetória, indo de um lugar para outro, mas de alguma forma largado, perdido num planeta qualquer. Nós não somos assim. A nossa realidade nos coloca continuamente partindo e chegando simultaneamente ao mesmo ponto. Isso é muito importante na concepção dos ETs a respeito de criaturas, de tudo o que existe. Se vocês forem capazes de isolar um átomo que seja de hidrogênio presente aqui nesse ambiente, esse átomo não é um fato, um fenômeno pontual. Ele é uma linha, na verdade, conectado com uma origem e um destino, um alfa ômega. Isto é, tudo que existe nesse nosso outros universos,
em qualquer nível de dimensão ou de manifestação, tudo, na verdade, pode ser expresso por uma linha contínua que permanentemente parte desse ponto e retorna para esse ponto. Muito bem. Essa linha, esse caminho, ou essa forma, se vocês quiserem, os ETs dão um nome muito interessante. Eles chamam de Edena. Edena. Assim. Que lembra muito Éden, né? Eu sempre noto essa semelhança com Éden, Jardim do Éden, aquela história. Edena. A gente pode traduzir esse conceito aqui por um caminho ou linha existencial. A gente pode dizer também que é um ser propriamente dito, né? Como se a nossa consciência ou a nossa centelha, porque o Espiritismo e outras correntes costumam dizer que nós somos uma gota de Deus, uma centelha individualizada da consciência divina. Isso tudo faz com que a gente se reduza a um ponto na nossa cabeça, né? A gente vira uma pequena chama no coração da gente, quando na verdade nós somos uma linha. Nós somos, o nosso ser, a nossa existência, na verdade, é algo que continuamente parte do Criador, vamos dizer assim, como você quiser, e continuamente está retornando. Acontece que nós aqui na Terra, em função de coisas que não vêm ao caso, nós nos percebemos apenas num ponto dessa linha. Aqui está a percepção do eu, né? A nossa personalidade. A gente não enxerga nada para trás e muito menos para frente. Tem gente que não enxerga um pau na frente do nariz, né? E hoje já há um número maior de pessoas que começam a acessar vidas passadas. Portanto, olha aqui onde é que estão as vidas passadas de todos nós. Elas pontilham essa linha existencial, formando um contínuo. Estejamos ou não em corpo físico, nós somos contínuos. Nós não somos interrupções. Não somos um rio que de vez em quando tem água, às vezes não tem água. Não importa se estamos ou não manifestados na matéria. Não importa, absolutamente. O ser, essa centelha, ou essa existência, é uma coisa contínua. Acontece que nós estamos com essa percepção fragmentada de realidade. Nos percebemos aqui, mas na verdade nós estamos também no nosso próprio futuro, mas não temos consciência disso. Esse futuro ainda não foi vivido, mas ele está sendo construído. Cada fato já vivido e aquilo que está se elaborando aqui está determinando os fatos e fenômenos que nós vamos atrair para a nossa Édena. Nós somos uma espécie de como chamam? Redemoinho, né? Atraímos para a nossa Édena, para o nosso caminho, uma série de fatos e fenômenos de acordo com o que nós estamos elaborando aqui e agora, em função de tudo que já vivemos. De vez em quando, nós tomamos atitudes diferenciadas. Mudamos nosso padrão vibratório, por exemplo. Mudamos um comportamento. Esse redemoinho que está trazendo no futuro, de repente pega uma peça e expulsa. Aquela peça não cabe mais por conta da mudança de comportamento. Compreenderam essa figura? Ou seja, aqui nós estamos atraindo para nós tudo que vamos viver um dia. Estamos demarcando a nossa trilha. Estamos pontuando fatos e fenômenos que vão ser vividos um dia. Qualquer mudança de atitude aqui, um monte de coisa que estava previsto para a nossa existência cai fora. É jogado fora porque não precisa mais. Entenderam? Então, por isso que viver aqui e agora, de uma maneira mais autêntica possível, está determinando um melhor futuro para nós, né? Quem caminha por essa história do General Shaw, não vou contar como se fosse minha, porque o General Shaw contava uma história ótima. Ele disse:
Gonzaga, você sabe que até hoje que eu não sei por que eu sou general? Ele falou, ele nunca pegou numa arma, ele falou, nunca deu um tiro, nunca peguei numa arma, etc. Por que eu sou general? É porque ele mesmo explica que ele foi da academia, ensinou em agulhas negras, mas foi como professor que ele foi, né, subindo aquelas diversas estrelas, enfim, do esquema militar, né? Como é que chama? As patentes, né? E ele, de repente, eu me vi general, né? Mas um general realmente que viveu sempre ouvindo, dando aula, essa coisa toda. Aí eu falei, general, pois é, o senhor é general por decurso de prazo. Aí ele disse que realmente, aí ele fez uma comparação com a espiritualidade. Ele disse, Gonzaga, a esmagadora maioria das pessoas, sabe por que vão para frente? Não é porque fica ensinando, nada não. Elas vão para frente por decurso de prazo. As pessoas vão evoluindo porque os sistemas evoluem e elas são meio que carregadas, né? É a maneira mais lenta de passar de ano. É aquele aluno que só passa com média 5, média 5, média 5, média 5. Ele não avança, né? Ele não avança por conta própria. Ele vai sendo levado. É aquela turma do sim. Quer dizer, ele vai percebendo mais ou menos as coisas, mas chega uma hora ele pode ser reprovado, ele fica sempre muito no limite, né, do processo. Bom, qual é o ideal de um ser? O ideal de um ser é naturalmente lembrar de tudo que já viveu para que o seu presente seja altamente construtivo em relação ao futuro. É isso natural. Isso se chama expansão de consciência. Isso se chama justamente crescimento espiritual. Se nós, em vez de nos sentirmos pontuais, como nós estamos nos sentindo aqui nesse auditório, todos nós centrados na nossa percepção, é um típico momento de concentração em que a gente não se vincula nem ao passado nem ao futuro. Nós estamos concentrados aqui. Nós ocidentais somos mestres nisso. Nós estamos fortemente isolados desse nosso processo. Mas criaturas avançadas, ao se concentrarem num tema, elas se abrem para suas percepções antigas, elas fluem para o seu passado e também fluem para o seu futuro. À medida que avançamos na cadeia evolutiva, mais aprendemos a fazer isso. Vamos nos unificando a nossa existência. Em vez de serem fatos isolados, um atrás do outro, começam realmente a ser um contínuo existencial. Os seres que estão bem aqui assim, ó, portanto, que já evoluíram tudo isso aqui, estão quase chegando aqui, eles já não são mais um pontinho. Eles já não têm mais a percepção localizada de individualidade. Eles já não se sentem presentes. Eles são onipresentes. Isto é, eles expandem a sua consciência para todo o seu passado, como se pudesse, não. Eles revivem o passado inteiro. Trazem para o aqui e agora todo o contínuo existencial deles. Eles são seres assim, ó. Eles não têm esse nó. Eles são seres, nós podemos desenhar melhor. Eles são seres assim, ó. Isto é, eles pegaram aqueles nódulos de consciência, espalharam por toda a sua existência. Eles estão presentes em toda a existência dele. Deixaram de ser um ponto isolado. Gente, isso aqui é um esquema de um mestre, a consciência de um mestre. Ele não está aqui ou aqui. Ele está em Edena, no Éden. Ele voltou para o paraíso. Isto é, ele voltou para um estado existencial de consciência contínua no espaço-tempo. Ele tem consciência permanente de onde vem e para onde vai. Todas as suas realizações são imbuídas perfeitamente desse estado de percepção e consciência e da ciência decorrente, porque essas pessoas colocam em qualquer lugar que ela queira atuar todo o seu saber,
Nós não. Por exemplo, eu fui um exímio tocador de cravo no passado, quando vivi na França. Hoje não me bote um piano na frente. O que houve com o Luiz Gonzaga que tocava cravo na França? Ele ainda sabe tocar cravo? Sabe. Mas esse dom veio para essa vida? Não. Por que eu não vou buscar? Tem jeito, até tem técnicas hoje que fazem a gente buscar coisa no passado. Mas dá uma mão de obra danada. Ou seja, eu não consigo integrar todos os conhecimentos que eu adquiri em outras vidas. Quantas línguas nós podíamos falar hoje? Nós todos somos poliglotas, né? Você aqui podia falar francês, alemão, russo, outras línguas que eu não sei nem o nome, né? Japonês. Por aí, eu acho, os nomes bem... Você já foi em quantas vidas você teve em outros lugares? Você viveu inclusive na Índia como inglês e não como indiano. Quer dizer, quantos dialetos esse sujeito não viveu? Agora, me diga o que ele sabe hoje, só o que ele herdou de família e o que ele português que mal fala como qualquer um de nós, né? O resultado, nós estamos segmentados, né? Nós somos assim, ó. Nós somos partidos, somos uma bolinha aqui no meio, imprensado entre o nosso passado e o nosso futuro. Temos algumas lembranças daqui e muito pouca coisa influenciamos para cá. Tanto é que muitas vezes reclamamos das próprias circunstâncias que a gente cria para viver, como se outros fossem os responsáveis pelas situações que nós vivemos, né? Nós não aceitamos nem isso, né? Isso causa e efeito. Tudo que realizamos, conforme o nosso estado de consciência, determina o que a gente atrai para o nosso caminho, né? Se você atrair umas pedrinhas para dar umas tropeções por aqui, elas estarão lá. Se uma atitude daqui modifica o seu perfil vibratório, você pode expulsar essas pedrinhas do seu caminho. Então, voltando a dizer, mestres não são assim. Mestres são um contínuo existencial. Eles são assim. Qual é a grande vantagem disso? A grande vantagem disso é poder, eventualmente, concentrar em qualquer ponto dessa trajetória uma consciência individualizada, como se fosse um apanhado de si mesmo para agir num determinado local. Então, os mestres podem, de repente, vamos fazer o seguinte. Adoro o desenho, porque realmente é um negócio muito interessante. Isso aqui, por definição, é um mestre projetando-se, quer dizer, estabelecendo nesse nível de consciência dele uma manifestação qualquer num determinado planeta. Essa mesma consciência pode estar projetando-se aqui aspecto e aparência, simultaneamente, num outro sistema planetário, para realizar uma outra tarefa. Conforme a potência do mestre, já que ele é uma consciência praticamente unificada, um mesmo mestre pode ter inúmeras ramificações dele. Isto é, manifestações múltiplas da mesma criatura. Aqui ele chama Zé, aqui ele chama Zu, aqui ele chama João, aqui ele chama o que ele quer. E tem mais, ele pode fazer manifestações localizadas, pontuais, que não tem duração. Isto é, uma expressão parcial, vamos dizer assim, esporádica, pontual, e depois se recolhe. Mestres podem fazer o que vocês imaginam.
Basta dizer que ele pode mostrar-se na mesma época, no mesmo mundo, com uma coleção de si mesmo. Ele pode fazer vários tipos de bonequinho. Bonequinho vestido de hindu, bonequinho vestido disso, bonequinho vestido de índio. Ele faz o que ele quer. O que eu quero dizer para vocês? Essas criaturas cuja consciência já tomou conta de sua linha existencial têm uma incrível liberdade para projetar-se do jeito e nas condições que bem entender. Essa projeção pode ser efêmera, apenas com seu corpo de luz, uma presença de consciência apoiada por uma entidade ou por outros seres, como pode ser também uma encarnação, né? Então, veja, ao longo de um período qualquer, vamos apagar aqui esse camarada e esse daqui. Ao longo de um período de reencarnação, por exemplo, período qualquer, vamos marcar assim, desse ponto para esse ponto. Esse ser vai viver no mundo durante o ano, por exemplo, o ano 324 depois de Cristo, até o ano 2012 depois de Cristo. De vez em quando ele substitui esse corpo, ou eventualmente pode ficar todo esse tempo no mesmo corpo, manifestando-se apenas quando é necessário. Não dá para perceber aqui alguma coisa sobre a volta do Cristo? Ele não foi, né? Por isso que os ETs brincando muitas vezes. Como é que alguém pode voltar se não foi embora? Essa brincadeira tem sentido, mas apenas por nossa visão parcial do problema. Nós vamos compreender isso ao longo do curso. Veja, os mestres que operam na Terra são expressões de consciência muito elevada. Eles se manifestaram no passado da Terra e vêm periodicamente tomando corpos físicos distintos ou, algumas vezes, mantendo o mesmo corpo físico durante muitas gerações. Exemplo disso, Mestre Saint-Germain. Mestre Saint-Germain é mestre em ficar com o mesmo corpo durante muito tempo. Ele some para aparecer mais tarde. Então ele vive talvez em regiões isoladas, para mais tarde se manifestar novamente, assumir uma identidade qualquer em algum lugar, ser um senador americano, e depois sumir de novo, ser um pescador não sei aonde, né? Domina completamente. A opção dele, diferente da de Jesus, portanto, foi praticamente permanecer com o mesmo corpo durante grande quantidade de tempo. Outros seres não, têm múltiplas manifestações. E veja, gente, essas identidades múltiplas podem perfeitamente conectarem-se aqui na Terra. Então, de repente, duas manifestações do mesmo ser podem sentar um diante do outro para trocar umas ideias. Por que isso é necessário? Porque no plano da matéria, a situação é o seguinte, veja, aqui está a consciência, aqui está uma conexão, aqui está outra consciência. Esse aqui, estou dizendo tão feio os mestres hoje, esse mestre aqui está com necessidade, por exemplo, de conversar com esse outro mestre aqui, vou já explicar por quê, aqui eles bateram papo. Porque o que esta manifestação aqui trouxe daqui é diferente do que essa manifestação trouxe daqui, isto é, da linha de Éden. Como no plano da Terra tem que haver entendimento sobre fatos terrenos, eles têm a necessidade de estabelecer entre si um diálogo, porque a comunicação aqui por cima, ela é de natureza diferente da comunicação aqui por baixo. Esse diálogo muitas vezes se faz necessário, sem, é claro, uma complementação desse diálogo em nível superior. Esse diálogo aqui se faz nos 4 corpos inferiores.
no nosso nível físico, no nosso nível etérico, energético, no nosso nível astral e mental concreto ou intelectivo. O diálogo de cima se faz para os 3 corpos de cima, né? Mental superior, intuitivo, búdico e crístico, enfim, não importa o nome. Veja como se estabelece uma corrente de interligação de consciência. Depois vai cada um do seu lado fazer o que tem que fazer. É possível você encontrar uma manifestação dessa aqui dentro de um disco voador, com outros seres, e essa daqui na Terra. Na Terra. Aí, de repente, esse desembarca e tem um contato imediato com ele mesmo. O da Terra é tão assim que não o reconhece. Por quê? Ele trouxe de si para a Terra uma manifestação circunstanciada, de tal maneira que esse indivíduo aqui está prisioneiro das mesmas dificuldades de entendimento que qualquer terrestre tem. Entende? Por isso, muitas das criaturas com quem eventualmente a gente contacta num entendimento com o espacial, no fundo pode ser com a gente mesmo. Só que um nível de consciência completamente diferente dessa manifestação. Vocês compreenderem esses esquemas aqui, isso não é difícil de entender, né? O que é difícil é da gente aceitar, né? Mas, sei lá, se um de vocês aqui, por exemplo, não tem uma outra manifestação de vocês. Se aqui existe um ser muito evoluído, por exemplo, pode ser que haja uma outra manifestação dele vivendo na Europa. Ambas circunscritas às condições terrestres, portanto, sem lembrar de quem é mesmo, e muito menos com condições de se encontrar com ele mesmo. Quem determina o que vem aqui para baixo é o ser propriamente dito. Isto é esse contínuo aqui, ó. É isso aqui, ó. Compreenderam esse esquema? Isso aqui, gente, é um pedaço daqui, né? Que eu coloquei assim. Diga. Luiz, o que é mais comum na manifestação? Essa que você colocou, Brasil e Europa, simultaneamente. Sim. Isso é comum acontecer ou é uma coisa mais atípica? Olha, não é tão comum assim, mas eu diria que há 1,5% a 2% da comunidade mundial é duplicada. 1,5% a 2%. A grande maioria gente. É exclusivamente aquilo que está E olhe lá, né? Bom, a maior parte de todos nós temos uma única projeção, uma única. Nós estamos aqui, só temos nós mesmos, né? Mais ninguém no pedaço. Somos isolados. Somos um grande ponto de interrogação, porque primeiro somos inconscientes dessa conexão. Então, pouco sabemos do futuro e daqui. A maior parte das pessoas curte aquele conceito que a gente aprendeu na última reunião que a gente foi lá no encontro da Universidade Holística, né? O conceito de osmose, não, de normose, né? A normalidade, né? Normalidade. É um conceito altamente perigoso para quem quer avançar espiritualmente, né? Quanto mais encaixadinho sua vida está com a de todo mundo, mais você está andando com recurso de prazo. Pode ter certeza disso. Isso é uma regra que não é muito difícil vocês imaginarem. Quanto mais fora você está do esquema, mais, na verdade, você está avançando. Mesmo que as atrapalhadas que vocês estão fazendo, elas possam parecer para os outros voltar para trás. A ideia de que caminharmos como todo mundo caminha, fazendo o que todo mundo faz, pensando como todo mundo pensa, se vestindo como todo mundo se veste, numa casa decorada igualzinha de todo mundo, com gente, isso só mostra de uma certa forma que você está tendo comportamentos de massa. Então o seu avanço é por decurso de prazo, né? Você avança porque está todo mundo avançando, mas você não está construindo e determinando o seu futuro. O risco que se corre é viver o futuro que todo mundo vai viver. E se esse futuro não for legal, você não está discutindo isso. Se você quer realmente construir uma Édena exclusiva sua, então você trabalha no sentido da definição desse futuro. Você anda mais rápido, você se livra das pedrinhas
que o coletivo vem colocando. Porque na medida que aceitamos estruturas de conhecimento, valores, enfim, a cultura estabelecida, nós estamos aceitando os obstáculos que a cultura inteira coloca para todo mundo. Compreendem isso? Né? Então, por isso que eu falo lá no meu site, quando eu escrevo a carta aberta aos meus contemporâneos, tem um item onde eu agradeço a todos os loucos, aos diferentes, aos caras que viram a mesa, aos sujeitos que enfim, fazem as coisas diferentes. Porque esses sujeitos estão procurando, sem temor de errar, um caminho deles. Né? E romperam com a história da mesmice, né? Daquela coisa de se comportar de acordo com o que se acha certo, o que não acha errado, enfim, essas coisas. Isso é delicado da gente falar, mas é uma coisa muito importante para todo mundo que trilha o caminho espiritual. Bom, esse conceito aqui colocado nos permite avançar mais nas nossas considerações. A propósito do mestre. Vocês viram por esse gráfico, é fácil de deduzir, que um mestre é apenas um ser que já espalhou muito mais consciência sobre a linha de Edler do que nós. Nós somos seres ainda fortemente pontuados, principalmente os daqui da Terra. Por conta de um acidente acontecido, nós estamos meio que impossibilitados de uma relação direta conosco mesmo. Nós somos manifestações meio que ilhadas em relação ao nosso próprio ser. Nós não temos uma comunicação limpa e transparente com o nosso próprio ser. Isso está danificado e isso tem a ver com a história da humanidade, a correção desse processo. Bom, dessa ligação. Nós somos seres que têm defeito aqui, né? Nessa conexão. A conexão entre o quaternário da forma e o ternário superior. Enfim, nós trabalhamos basicamente os chakras básico, né? Esplênico, umbilical, cardíaco, que é o conector. Os três de cima a gente só usa, não trabalha. Quer dizer, a gente está longe ainda de trabalhar realmente esses níveis de ordem superior. Essa conexão ainda está fortemente abalada, sobretudo porque não sabemos mais como utilizá-las.